pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma série de romances históricos que é perfeita para quem é fã da Idade Média. Eu estou falando da série Plantageneta da escritora inglesa Jean Plaidy, que é formada por 14 livros. Eu tenho aqui os 10 primeiros volumes que foram publicados pela Best Bolso. Os outros 4 não foram, não sei por que, publicados pela Best Bolso. Não sei porque eles terminaram a publicação, pararam a publicação ali no 10º volume. Os outros 4 estão esgotados, mas é possível encontrá-los em sebos. Eles foram publicados anteriormente pela editora Record e também você consegue encontrar esses livros no idioma original. Eu recentemente terminei de ler o 8º livro da saga, que foi o As Loucuras do Rei, que acompanha Eduardo II, o rei da Inglaterra. E fiquei com muita vontade de compartilhar com vocês essa minha experiência e de compartilhar com vocês essa saga maravilhosa. Através desses 14 volumes, a Jean Plaidy conta a história da monarquia inglesa desde o século XII até o século XV, que foi o período no qual a dinastia Plantageneta governou a Inglaterra. O primeiro volume da saga é o Prelúdio de Sangue, que conta como o Henrique Plantageneta subiu ao trono e iniciou a dinastia Plantageneta, se tornando Henrique II. Ele foi um rei extremamente forte, se casou com a fortíssima também Eleanor da Aquitânia, que é um dos meus personagens históricos favoritos. A Eleanor da Aquitânia foi uma mulher à frente do seu tempo, independente, e que buscava também ter participação no poder da Inglaterra. Eles tiveram vários filhos juntos e o segundo volume da série, que é O Crepúsculo da Águia, conta então a relação conturbada, muito amorosa, mas também muito conturbada, ciumenta, de Henrique II com a Eleanor da Aquitânia e seus diversos filhos, e como a mãe Eleanor da Aquitânia envolveu os filhos em uma trama contra o pai, então deixando os príncipes contra o rei, então criando esse drama familiar, essa intriga política também. O terceiro volume se chama O Coração de Leão e é um dos mais legais, na minha opinião, porque conta como um dos filhos do Henrique II, o Ricardo I, mais conhecido como Ricardo Coração de Leão, subiu ao trono depois da morte dos seus irmãos mais velhos. Ele participou de diversas cruzadas, teve casos amorosos, principalmente o mais famoso foi com o rei da Inglaterra. Ele se casou com a Berengária, mas não tiveram filhos, e é por isso que no próximo volume, que é O Príncipe das Trevas, que também é um dos meus preferidos, nós temos acesso, nós temos contato com o governo do rei João, que foi irmão mais novo do Ricardo Coração de Leão. Ele foi o 5º filho da Eleanor da Aquitânia e do Henrique II, então ele tinha chances mínimas de se tornar rei, mas seus irmãos mais velhos morreram sem deixar herdeiros. O Ricardo II, o Ricardo I, o Ricardo Coração de Leão também morreu sem deixar descendentes, então quem ascende ao trono é o rei João. Eu gosto muito desse volume porque eu estudei a peça de Shakespeare, Rei João, no mestrado, então eu gosto muito de ver diversas perspectivas sobre esse príncipe das trevas, que foi considerado um dos piores reis da história da Inglaterra. Ele era cruel, tinha gente que dizia que ele tinha sangue do demônio correndo pelas suas veias, então você pode imaginar a que ponto que esse rei chegou. E no próximo volume, que é o volume 5, nós temos a Batalha das Rainhas. Então finalmente as protagonistas dessa história são mulheres e não o rei em si, porque com a morte do rei João, quem sobe ao trono é o seu filho Henrique III, que ainda tinha 9 anos, então ele era muito jovem para governar, então quem acaba governando é a rainha consorte, que era a rainha Isabela de Angoulême. Então, e a mesma coisa acontecia no reino do outro lado do Canal da Mancha, no reino da França. Aliás, a França e a Inglaterra sempre tiveram as histórias parecidas ou de alguma maneira interconectadas, diversas brigas, diversas lutas, diversas trocas de territórios. E lá na França, o rei também morreu, deixando o jovem príncipe que se chamava Luís, que tinha então 12 anos, subir ao trono. Então ele se torna Luís IX. Como ele também era muito jovem, quem
acaba tomando o poder é a sua mãe, a Rainha Blanche. Então essas são a batalha das duas rainhas, que é a Rainha Isabela na Inglaterra e a Rainha Blanche na França. O volume seguinte é a Rainha de Provence, que é outra mulher fortíssima e protagonista nessa história de reis e rainhas da dinastia Plantageneta. Quem é essa Rainha de Provence? É a jovem mulher do Henrique III que cresce, torna um bom rei, mas um rei muito fraco que se deixa influenciar pela sua mulher, que de fraca não tem nada, que é a Eleanor de Provence. Eleanor, também o nome da Eleanor de Aquitânia, duas Eleanores marcantes. E depois disso vem então o 7º volume, Eduardo I, então filho do Henrique III. Então nós temos início a sucessão de Eduardos. Esse é o primeiro Eduardo, Eduardo I, que foi um rei muito forte depois da fraqueza do Eduardo III e também da fraqueza e crueldade do rei João. A Inglaterra finalmente teve um rei que foi aclamado e que depois de morrer virou praticamente um santo, que foi o Eduardo I. E depois de Eduardo I, com a morte dele, quem sobe ao trono é o seu filho, o Eduardo II, que é o protagonista desse 8º volume que eu li recentemente, que se chama As Loucuras do Rei, porque o rei, primeira coisa que ele faz quando ele assume o trono depois da morte do seu pai é chamar de volta o seu preferido, o seu favorito, o Pierre Gaveston. O Gaveston tinha sido banido da corte da Inglaterra pelo seu pai, o Eduardo I, porque o Eduardo I achava que o Gaveston não era uma influência muito boa para o seu filho, para o príncipe da Inglaterra. Com a morte do pai, ele manda trazer de volta o Gaveston e juntos eles tiveram um caso amoroso. E Gaveston não era nem um pouco bobo, se aproveitou do seu papel, do seu lugar ao lado do rei e se aproveitou da preferência do rei por ele e recebeu presentes caros, sedas, joias, e começou a ter muita influência nas decisões do governo, nas decisões políticas, o que causou o descontentamento dos barões, que desde o reinado do rei João, em 1200 e pouco, que tinha assinado a Magna Carta, que deu maior poder aos barões e diminuiu o poder do rei. Então, desde aquele período, o rei João foi bisavô do Henrique II, os barões tinham mais poder, o rei não era mais o líder absoluto, então ele teve que ceder e muitas coisas acontecem. Se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais sobre cada uma dessas histórias, eu escrevi postagens sobre cada um desses volumes no meu blog. Para quem não conhece, www.prazerdaliteratura.com.br, dê uma olhadinha lá nas postagens desses 8 primeiros volumes. Depois desses temos também dois volumes mais. O volume 9 é o Juramento do Rei, que tem como protagonista o Henrique III, filho do Henrique II, e o 10º volume, que é o último que eu tenho, é A Passagem para Pontefract, que eu acredito que tenha como protagonista o Ricardo II, né? Vamos ver. E depois desses 10 volumes, temos também mais 4 volumes que, como eu falei pra vocês, não foram publicados pela Best Bolso, mas que existem em uma edição mais antiga da Record. E são eles: o volume 11, A Estrela de Lancaster, volume 12, Epitáfio para 3 Mulheres, volume 13, A Rosa Vermelha de Anjou, e volume 14, Sol e em Esplendor. E aí se acaba a dinastia Plantageneta no reinado da Inglaterra. E aí começa outra dinastia, novas intrigas, novas tramas políticas, novos reis, novas rainhas. E a Jean Plaidy é uma escritora que escreveu muito sobre romances históricos. Esse é o pseudônimo da escritora Eleanor Hibbert. Com esse pseudônimo, Jean Plaidy, ela escreveu diversos romances históricos sobre diversos momentos da história da Inglaterra. Ela teve também outros pseudônimos com os quais ela escrevia outros estilos de texto. Ela escreveu textos góticos, textos mais românticos, enfim, uma produção bem eclética e muito abrangente. Ela escreveu mais de 200 livros, ela era sensacional. Morreu em 1993. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa minha dica, dessa saga sensacional para quem tem interesse em saber mais sobre a história da Inglaterra, sobre os reis e rainhas que governaram esse reino, mas de uma maneira bem dinâmica, de uma maneira muito gostosa, muito prazerosa. A gente lê como se fosse ficção, mas são romances, claro, baseados em fatos reais, então a gente acaba, além de se divertir,
e de ter prazer em lendo, a gente acaba aprendendo muito. Eu, por exemplo, aprendi muita coisa sobre a história da Inglaterra através da leitura dessa saga da Jean Plaidy, e eu tenho interesse em ler os outros livros que ela escreveu também sobre outros períodos da história da Inglaterra. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um curtir e compartilhar com seus amigos e amantes de história da Idade Média e de romances históricos. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você tem interesse em comprar alguns desses livros, eu vou deixar aqui embaixo no box de descrições o link do Prazer da Literatura na Amazon. Se você comprar qualquer item através desse link, você ajuda o canal com uma pequena comissão. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!